Olá pessoal, diz aí a questão número 9. O número de arcos no intervalo 0,19π sobre 6, cujo valor do cosseno é igual a meio, é quanto esse número? O que ele está querendo? Ele quer saber quantos arcos estão no intervalo de 0 a 19π sobre 6 que tem cosseno igual a meio. E dá aí 5 opções. Vamos ver então. 19π sobre 6, certo? Veja lá. 19π sobre 6. Eu transformei em graus, viu? Você pode fazer com radianos, mas eu transformei em graus. Π radianos é 180 graus. Então fica 19 vezes 180 graus sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30. 19 vezes 30, 570 graus. Pegando 570 graus, dividindo por 360, nós vamos ter uma volta, que é 360 graus, e sobra o quê? Um arco de 210 graus. Quer dizer que 570 é 360 mais 210. Então agora nós vamos ver os arcos cujo cosseno é meio em uma volta, ou seja, na primeira volta, 360 graus. Depois a gente vê os arcos cujo cosseno é meio em 210 graus que ficaram faltando. Você precisa lembrar da tabela, né? Valores notáveis, decorar, né? Eixo dos cossenos, o raio é 1, metade e meio, claro. Então, no primeiro quadrante, qual é o arco que tem cosseno igual a meio? Lembra que é 60 graus? Ou em radiano, π sobre 3 radianos. 180 dividido por 3, 60. Se você descer agora em linha reta, numa reta paralela ao eixo Y, até o quarto quadrante, você vai encontrar aqui outro ângulo, outro arco que tem o quê? O cosseno igual a meio. Olha aqui, esse e esse tem o mesmo cosseno, igual a meio. Esse aqui é quanto? Ora, veja a simetria. Se daqui a aqui é 60, daqui a aqui também é 60. Então, quanto é? 360 volta menos 60. Dá 300. Ou 5π sobre 3 radianos. Π sobre 3, 60 vezes 5, 300. Agora ficou faltando o quê? Arcos cujo cosseno é meio, onde? Aí, ó. Aí está enxergando melhor, né? De 360 a 570, ou seja, nos 210 que estão faltando. Correto? Então, olha bem, uma volta completa, 360 graus. Mais 210, eu vou chegar onde? Lembra dos 210 do resto? Eu vou chegar em 570, que é o ângulo que ele deu, né? 19π sobre 6. Então, veja lá. Nesse arco de 210 graus, só tem um arco que tem cosseno igual a meio. Ele corresponde ao 60 lá no primeiro quadrante. Então ele é quanto? Ele é 360 mais 60. Deu quanto? 420. Ou 7π sobre 3 radianos, porque π sobre 3, 60 vezes 7, 420. Estão aí os três. São três arcos. π sobre 3 radianos, 5π sobre 3 radianos, 7π sobre 3 radianos. Corresponde no problema à letra C. Veja lá. Letra C, 3 arcos. É apenas isso. Agora veja o problema 10. Problema 10 muito interessante também. Eu fiz um desenho grande, tá? Aqui tá pequeno no Xerox, mas eu vou te mostrar uma folha agora mesmo. Com desenho grande. Então vai ficar assim, ó. As funções y igual a seno x e y igual a cosseno x estão representadas no gráfico abaixo. Então, a medida da área do triângulo retângulo definido pelos segmentos AB, BC e AC é quanto? Ele quer a área daquele triângulozinho pequenininho lá, tá vendo? E dá 5 opções. Olha o desenho que eu fiz. Eu fiz um desenho maior, com o morro mais comprido da senoide, certo? Amplitude da onda maior, para ficar um pouco melhor. Veja lá.
Então ficou assim, ó. Veja o desenho. Qual das duas é y igual a seno x? A senoide é essa aqui, ó. Y igual a seno x. Por que nós sabemos? Porque o seno de zero é zero. A senoide passa na origem. E esse aqui é a curva cossenoide, ou seja, y igual a cosseno x. Por quê? Porque corta o eixo y no valor 1. Por que nós sabemos? Porque o cosseno de zero é 1. Correto? Esses valores nós temos que saber, né? Então veja bem, vamos determinar. Para determinar a área desse triângulo, nós precisamos de saber as coordenadas dos pontos A, B e C. Vamos começar aqui pelo ponto C, tá certo? O ponto C, qual que é o valor de x do ponto C? Vamos descobrir. Acontece o seguinte, o ponto C é o ponto de interseção das duas curvas, ou seja, é o ponto em que seno de x é igual a cosseno de x. Correto? Interseção não é isso? Seno de x igual a cosseno de x, nesse ponto. No primeiro quadrante, qual é o arco cujo seno é igual a cosseno? Não é 45 ou π sobre 4? Ah, então é isso. Aqui é quanto? É π sobre 4 radianos, ou 45 graus. Então veja bem, o ponto C tem x, π sobre 4. Vamos escrever lá? π sobre 4. E o y do ponto C? O y do ponto C, esse valor aqui. Que valor é esse? Ora, quanto que é o seno ou o cosseno? Porque não está no encontro das duas funções. Quanto que é o seno ou cosseno de π sobre 4? Não é raiz de 2 sobre 2? Então, esse valor aqui de y é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, o y de C é raiz de 2 sobre 2. Tá? Agora, o ponto A. Acabamos de descobrir o quê? Que o y do ponto C é raiz de 2 sobre 2. Correto? O y de C é o mesmo y de A. Certinho? Então o y do ponto A é quanto? É raiz de 2 sobre 2. E o x de A é 0. Olha aqui, ponto A. O x é 0. E o y é quanto? O x é 0, está aqui, né? E o y é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então é 0, raiz de 2 sobre 2. E o ponto B? Eu não disse que o cosseno de 0 é 1. Então o ponto B, o x dele é 0 e o y é quanto? É 1. O x é 0, o y é 1. Tá certo? Então veja bem, já temos as coordenadas dos 3 pontos. Podemos agora calcular a área do triângulo. Como? Vamos determinar essa medida e essa medida. Como que faz? Aqui não é y. Aqui não é y. Quanto que é o y de B? Não é 1. Quanto que é o y de A? Não é raiz de 2 sobre 2? Então, essa medida é 1 menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Eu vou escrever aqui, ó. Essa medida aí é 1 menos raiz de 2 sobre 2. É o que? É a altura desse triângulo. Porque nós precisamos de altura vezes a base dividido por 2, lembra? E a base desse triângulo? Quanto que é esse valor de x? Né? Π sobre 4. E aqui, né? 0. Π sobre 4 menos 0. Quer dizer que a base do triângulo aqui mede quanto? Π sobre 4 menos 0 deu quanto? Π sobre 4. Então, eu vou fazer um desenhozinho aqui para você ver, ó. Fazer a mão mesmo, ó. Então, você tem um triângulo assim, ó. Ele é retângulo, né? Claro. Ele é retângulo aqui, ó. A altura dele deu quanto? A altura 1 menos raiz de 2 sobre 2. E a base? A base deu π sobre 4. Então a área vai ficar o quê? A área desse triângulo vai ser a base, que é quanto? 1 menos raiz de 2 sobre 2, vezes a base, né? Eu falei base e mostrei aqui. Pode ser a altura, tá aqui, vezes a base, que é quanto? Π sobre 4. Isso tudo o quê? Dividido por 2. Esse valor aí vai nos dar
área desse triângulo. Tá claro, pessoal? Então vamos lá. O que é dividir por 2? Não é multiplicar por meio? Então eu vou escrever assim, ó, 1 menos raiz de 2. Eu vou escrever assim: 1 menos raiz de 2 sobre 2 vezes π sobre 4. Eu não escrevi dividido por 2, então vou escrever vezes meio. Porque multiplicar por meio, tá lembrado? É o mesmo que dividir por 2. Esse produto aqui dá quanto? Dá π sobre 8. Então vai ficar assim, ó, π sobre 8, que multiplica o quê? 1 menos raiz de 2 sobre 2. Correto? Π sobre 4 vezes 2, 8, que multiplica 1 menos raiz de 2 sobre 2. Quanto que é π sobre 8 vezes 1? É π sobre 8. Menos. Quanto que é π sobre 8 vezes raiz de 2 sobre 2? Dá π raiz de 2 sobre 16. π raiz de 2 sobre 16. Como é que faz essa subtração? Menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, 16. 16 dividido por 8, 2 vezes π, 2π. Menos 16 dividido por 1, 16. Vezes π raiz de 2, π raiz de 2. O que é fator comum aqui? π sobre 16. Então vai ficar π sobre 16, que multiplica o quê? 2 menos raiz quadrada de 2. Essa é a área daquele triângulo, que corresponde aí no problema à letra C, tá? De cadete do SPSEX. Letra C. Veja lá a letra C. Letra C é π sobre 16, que multiplica 2 menos raiz de 2. Está aí a área do triângulo. Pessoal, é isso aí. Nas próximas aulas eu vou trazer as outras 4 últimas questões, 11, 12, 13, 14, dessa prova de 2009. Então, por enquanto desculpe, por enquanto é só. Até a próxima e obrigado.